Oi, time! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast, esse podcast que você conhece como um descobridor de universos, né? Histórias reais, de mulheres reais. Antes de começar o episódio de hoje, eu já ia pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e já seguir a gente nas redes sociais, tá? Agora eu vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é super especial. Ela que é empresária, influenciadora digital e dona de uma personalidade muito marcante. Bem-vinda, Júlia Gomes! Obrigada! Nossa, tô honrada. Júlia, eu já queria começar aqui te agradecendo por ter aceitado contar um pouquinho da sua história, dividir sua experiência com a gente. Aqui a gente já começa desafiando a nossa convidada, né? Então, eu queria que você se definisse em 3 palavras. Ousadia, autenticidade e poder. Nossa! Não é pouca coisa não, hein, gente? Mas é mesmo, essas palavras te definem super bem o que você passa no Instagram também. Sua personalidade, sua presença, é muito isso, de poder, mulher poderosa. E conta pra gente também, quem é a Júlia? A Júlia é uma mulher de 27 anos, empresária, empreendedora, que faz dar certo todos os dias. Acho que essa frase é a que mais me marca, né? Fazer dar certo. A Júlia é literalmente ousada, né? Tudo que quer, tudo que tem vontade, pega e faz. Né? Ama a liberdade de ir e vir, de fazer o que quer. E busca cada dia mais por isso. A liberdade de ser ela, autêntica, né? Sempre em busca do que ela tem em sonho maior. Nossa, que incrível. E como é que era a Júlia na infância? Como foi sua infância? Sua família? Eu sempre fui uma menina muito quietinha. Muito na minha, sabe? De poucos amigos, poucas socializações. Sempre fui muito do digital desde de pequena. Sempre gostei muito, né? Os anos 2000 ali foi a era que começou o computador. Então, eu sempre gostei muito de computador. Né? Sempre gostei de jogos, estar na internet. E ao longo desse processo, né? Dessa evolução, eu fui me desenvolvendo com a internet, sempre ligada à tecnologia e de poucos amigos, né? Morava com a minha avó e tinha sempre essa introdução mais com a internet e os amigos que gostavam também de tecnologia. Uhum. E até eu acho que você trouxe isso, então, da sua infância, né? Essa questão que você sempre fala no seu Instagram sobre a solitude, de ouvir a própria voz. Você acha que foi isso que você trouxe? Sim, porque eu lembro que na minha época, por exemplo, de escola, né? Eu jogava handball. Então, eu tinha ali um ciclo, né, de meninas comigo, de amigos, amigas, sendo que eu não era aquela que era de muita amizade, de ficar com aquele clubinho, com aquele grupinho, sabe? Eu sempre fui de fazer o que tinha que ser feito e ia para casa, enfim, para o meu local, né, para poder descansar, estudar e tudo mais. Então, assim, eu acho que olhando para trás, né, eu acho que eu sempre vivi essa questão da solitude, de curtir a minha companhia, né, diante de todo mundo, né, curtir a minha companhia, estar bem comigo, sozinha, e se eu tiver uma companhia, ótimo, mas antes de todo mundo, eu. Nossa, incrível, porque hoje em dia isso é muito difícil, né? As pessoas precisam muito estar com alguém. Só vou curtir se tiver um grupo de amigos. Eu recebo muitos relatos no Instagram, muitos, assim, muitos, que eu fico literalmente assustada, porque para mim é muito comum. De eu sair sozinha, enfim, fazer meus programas sozinha, quando eu tenho uma pessoa, uma amiga, enfim, um amigo, tudo bem, mas eu não vou me impedir de fazer algo porque eu não tenho companhia. Então, eu carrego muito isso comigo, tanto fazer algo em casa, como, enfim, ir em algum local. Então, acho que, antes de tudo, a gente tem que curtir com a nossa companhia. E quando a gente tiver uma companhia, né, é para transbordar, é para acrescentar. Né? Eu acho que quando a gente consegue ir muito bem, né, com a nossa companhia, a gente entende que a gente pode selecionar quem está do nosso lado. Sim, verdade. Eu também acredito muito nisso, que a gente tem que ser feliz primeiro e a pessoa tem que completar a nossa felicidade, não a outra pessoa ser a raiz da nossa felicidade, né? Com certeza. Então, eu levo muito isso comigo. Hoje em dia, assim, eu saio muito, assim, em família, né? E, assim, nós somos completos. Se tiver uns amigos juntos, outros familiares, ok. Mas a gente se completa ali também no nosso mundinho, né? Exato. E eu percebo também que você tem muito essa questão de um espírito de liderança, né? Você é muito executora, assim como eu, que, tipo assim, tem que fazer coisa. Eu quero, agora eu vou pegar e vou meter a mão pra fazer, né? Muito. E
É porque agora que a ficha começa a cair, né? Mas eu olho para trás, eu vejo essa característica desde pequena, sabe? De liderança, de, enfim, querer organizar, querer, enfim, estar ali na frente, sabe? Então, eu não me vejo de outra forma, a não ser liderando, a não ser mentorando outras pessoas, sabe? Eu não consigo me ver de outra forma. E, literalmente, é um espírito de liderança, porque eu acho que isso nasce com a gente, sabe? Por mais que a gente estude, treine, por mais que a gente melhore, né, já nasce com a gente. Eu também acredito que isso já nasce com a gente. Tem gente que nasceu para liderar e ponto final. E isso te ajuda muito hoje nos seus negócios, né? Muito. Você tem equipe. Muito. Hoje eu tenho o meu centro de treinamento Estúdio de Pilates, tenho uma equipe com 4 instrutoras e aprendo a cada dia a liderar, né? A cada dia é um dia diferente. Né, uma porque você nascer com espírito de liderança é uma coisa, agora você fazer isso todos os dias são muitos desafios, né? E assim, liderar tanto a minha equipe quanto os meus alunos também, né? Não deixo de liderar eles também. Hoje a gente tem mais de 130 clientes, então todos os dias eu já acordo tendo que ser líder, sabe? Tomar decisões, arcar com as responsabilidades, chamar para mim as responsabilidades, porque o líder ele tem que solucionar. Né, ele é um solucionador, então todos os dias eu tenho que acordar com essa responsabilidade que tem pessoas que dependem de mim, né, para que os sonhos dessas outras pessoas sejam alcançados, para que, enfim, o bem-estar, a melhora seja alcançado. Verdade. Você disse também que você foi criada com a sua avó. Sim. A gente tem muito essa mania de falar, foi criado com a avó, é mimadinho, tem muito isso. Mas com você foi isso ou foi diferente? Podemos dizer que eu fui um pouco mimadinha, né? Fui um pouco, mas ao mesmo tempo eu tive da minha avó também um exemplo de muita garra, né? Muita perseverança. Né? Hoje eu olho para trás e consigo identificar isso. Embora eu e a minha avó ali, a gente tinha os conflitos do dia a dia, ela tinha dentro do tempo dela de vida, a gente sabe que são tempos diferentes, ela me dava sempre bons exemplos, né, de que eu tinha que alcançar os meus sonhos, né, que eu tinha que correr atrás pelos meus sonhos, pelos meus objetivos. Então, assim, minha avó, ela nunca me travou, ela nunca me impediu. Então, com 17 anos, eu já comecei a trabalhar, comecei minha faculdade, né? Então, eu fui descobrir o mundo aos 17 anos. E minha avó nunca me impediu de descobrir o mundo. E eu sempre fui muito responsável. Então, a liberdade, para mim, não foi uma preocupação, né? A liberdade foi, literalmente, eu ganhar o mundo e fazer os meus sonhos acontecerem. Né? Então, a minha avó foi muito exemplo para mim, sim, durante a minha infância. Né? Sou muito grata por ter crescido com ela. E hoje eu carrego muitas características dela. Sabe? Nossa, é pra gente ver como é importante a maneira que a gente é criado, né? Assim, eu como mãe, eu pego muito esses pontos, até você falando pra mim aprender. Sim. Porque, assim, tem muita gente que pensa que o filho é pra gente. O filho não é pra gente, é pro mundo. É pro mundo. Então, a gente tem que criar com laços afetivos, porém, ensinando a responsabilidade. Que vai chegar uma etapa que tem que desvincular pra crescer, sabe? Porque se eu tivesse até hoje com a minha avó, seria completamente diferente. Sabe? E eu com 3 anos atrás, né, com 24 para 25, eu decidi sair da casa da minha avó, né, por esse espírito de liderança, por, enfim, olhar muito para as pessoas que eu me inspiro, e entender que eu tenho que crescer. Se eu ficar na aba da minha avó, eu não vou crescer. Sabe? Então, eu decidi sair de um meio que para mim já não dava mais, né? Respirar aquele meio, hábitos da minha avó que eram hábitos passados, crenças e tudo mais, depois de estudar, entender, né, que o meio influencia muito para quem a gente é ou quem a gente quer ser. Então, entendendo isso, decidi mudar meu meio, respeitando e amando o tempo que eu passei com a minha avó, mas eu decidi mudar de meio para construir a minha vida, os meus hábitos, né? Entender e estudar as minhas crenças para que eu possa, para os meus filhos, para minha futura família, ser melhor. Nossa, é super importante que você falou do meio, porque às vezes a gente está assim, nossa vida não anda para frente, mas realmente o meio reflete muito no que a gente é. Muito. E não a nossa casa, o nosso lar, reflete nas amizades, sim, com quem a gente anda. Sim. Porque, assim, às vezes a gente vai contar uma novidade, a pessoa já... E eu sou muito crítica com isso, Carol, muito crítica mesmo. Os meus amigos e amigas sabem que eu sou, assim, literalmente de dar peneira, sabe? Porque eu sei que eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Então, enquanto eu não chegar lá ou tão próximo disso, eu vou ser crítica comigo.
sabe? Porque a hora de errar é agora, sabe? A hora de lapidar é agora. Então, enquanto eu não chegar onde eu quero chegar, eu vou ser crítica com o meio, com a amizade, né? Com o ambiente familiar. Uma coisa é você estar respirando aquele ambiente todo dia, outra coisa é você estar ancorado naquele ambiente, Sim, sabe? sim. Você pode estar ali ancorado, mas não decidir viver aquilo dali. Né? E tem que ter muita maturidade emocional, né, para poder separar. Eu acho isso, maturidade emocional, porque é muito difícil você se desvincular de família, de amigos, porque você já tá ali naquele meio há tantos anos e até você se culpa, né? Tipo assim, ai, vai ficar chateado. Tem muito isso, tem que ter muita maturidade, realmente. Aprender a dizer não para os outros e sim para a gente, né? Exatamente. Porque um não, ele pode ser um sim. Né? Eu já disse, e como falo até hoje, quando não dá, não dá. Quando dá, vamos embora. Eu mergulho de cabeça, sabe? Mas quando realmente não dá, quando eu vejo que não é pra mim, não E não rola. são todas as pessoas que aceitam esse novo lado, né? Aí eu falo que hoje eu tenho ao meu lado verdadeiros amigos, que sabem exatamente, né, o porquê do meu não e o porquê do meu sim. Né? Quem ficou é porque realmente gosta de mim, quer me ver crescer. Né? Quem entende o meu não, na hora que eu dou não. E entende que logo depois pode vir um sim. Então é válido ficar. Nossa, olha, gente, aulas aí. Acho incrível isso, que eu tenho esse mesmo pensamento, sabe? Mas eu ainda tô nessa fase aí de engatinhar, das pessoas entenderem. Enfim. Você falou que entrou na faculdade com 17 anos. Você já entrou em educação física? Já foi a primeira escolha, você sempre quis. Eu era atleta desde nova, né? Desde quando eu me entendo por gente, eu faço atividade física. Sério? Então, eu acho que eu comecei o handebol com 8 para 9 anos e desde então nunca mais parei de fazer atividade física. Caramba. Então, mas era uma coisa extra ou era na escola? Na escola. Né? E aí eu fazia handebol, a gente tinha campeonatos e tudo mais, né? Então, sempre pratiquei atividade física. Quando chegou a hora de decidir ali, né, na reta final da escola, falei, bom, é isso. Né? É educação física, então já não tive dúvida. Já saí da escola em dezembro e em fevereiro, março, já estava na faculdade. Caramba. E aí, hoje a educação física, né, é minha paixão, né, mas também vejo como um meio, porque hoje eu atuo na educação física, mas também é um meio e foi um meio para eu empreender e liderar. Né? Eu hoje consigo ter o empreendedorismo, a liderança e a educação física em um só local. Mas desde o início você pensava nisso, de ter seu próprio espaço? Não você mesmo. Pensava em dar aula? Não mesmo, caiu de paraquedas, assim. Primeiro que eu pensava que eu ia dar aula em academia, né? Eu acho que o pessoal vai muito com esse foco no início, né? Eu pensava que ia dar aula em academia, porque eu também fazia musculação e tudo mais. Eu trabalhava, né, em academias. E em uma academia que eu trabalhei, lá em São Gonçalo, né, onde eu moro atualmente, não era muito comum o Pilates, era muito raro. Né? E eu trabalhava aqui no Rio. E aqui já é mais comum por qualidade de vida. E com uma conversa com uma aluna e tudo mais, ela começou a falar sobre o Pilates. E ela começou a afirmar, não, você tem que conhecer o Pilates, você tem que ir em um estúdio de Pilates, você tem que ser estagiária no Pilates e tudo mais. E eu fui correr atrás para saber o que era. E nisso de correr atrás apareceu uma oportunidade de eu estagiar em um estúdio. E eu fui. Né? Mas assim, para ficar um período muito curto só para saber o que era. Só que nesse período curto, passou um ano. E aí, quando deu um ano, eu falei, bom, eu tenho que fazer o curso, né? Eu já tô aqui, já tô ministrando aula, os alunos já estão super envolvidos comigo, eu tô gostando muito. E fui fazer o curso. Aí fiz minha primeira formação em Pilates, continuei dando aula aqui pelo Rio e tudo mais, e aí surgiu a oportunidade de eu adquirir um estúdio em São Gonçalo. E aí eu adquiri o meu primeiro estúdio, fiquei num período de 6 meses, aí encerrei esse estúdio, né, vendi ele todo e iniciei o meu próprio estúdio com a minha própria identidade, do jeito que eu sempre quis. Então, assim, foi muito rápido. Eu não iniciei a faculdade com o objetivo de empreender e tudo mais. Eu já empreendia porque a gente vendia uma coisa ali, roupa fitness e tudo mais, mas eu achava que eu não iria viver do empreendedorismo, né? Eu achava que, sei lá, ia ser só um extra, né? Só que aí, no momento de decisão, ou era eu empreender ou era empreender, né? E foi empreender. E aí, mesmo sem saber, né, de nada, tudo muito novo, eu fui e estamos aí até hoje. Caraca, nada é por acaso, né? Assim, todas as histórias aqui das convidadas que passaram por aqui, eu percebi que foram, assim, portas se abrindo. Sabe? Nada foi, assim, uma coisa muito pensada, muito planejada. Foi assim, na verdade, eu acho que além da porta se abrir, foi a coragem de arriscar.
Porque assim, você não entendia nada de Pilates, Não. né? Você era ali do esporte, de outra área, e você falou assim, tá, vou tentar isso daqui. E tem dado super certo. Sim. E hoje em dia, eu vejo que o Pilates está tirando um pouco essa crença de que é uma coisa de velhinho e de recuperação, né? Sim. Principalmente depois que a gente passou pela pandemia. As pessoas estão olhando para o Pilates mais como qualidade de vida. Né? Então, as pessoas estão investindo principalmente porque muitas trabalham sentadas em home office ou se movimentam movimentam um pouco, né, durante o dia. Estão olhando para o Pilates como uma complementação de um esporte, de uma atividade física diária, né, uma prevenção. Então, lá no estúdio, por exemplo, eu tenho do adolescente ao idoso. Né? Minha aluna mais jovem tem 16, meu aluno mais idoso tem 89. Nossa. Então, assim, eu consigo trabalhar com todas as faixas etárias, né? E tem gente que, sim, é mais para a parte patológica, né? E tem gente que é qualidade de vida. Mas depois que a gente voltou, depois que o meu segmento liberou, né, para retornar às atividades, muita gente procurando por qualidade de vida. Isso que eu ia te perguntar. Eu acho que hoje até as mulheres mesmo, como você falou, tem uma aluna de 16 anos, assim, estão procurando mais por uma causa de prevenção e qualidade de vida. Isso. Porque eu acho que procurava antes mais, assim, pra... Estética ou, enfim, sem nenhuma finalidade com um objetivo. Né? Eu acredito que as pessoas hoje estão olhando mais a longo prazo. Estão mais preocupadas com a saúde. Eu até estava pesquisando, né? Que eu dei uma pesquisada sobre o que é o Pilates. E eu vi que ajuda muito na postura. Gente, não, porque assim, eu tenho um problema, assim, com postura. Depois que eu tive o Arthur, piorou. Assim, eu fiz balé há muitos anos, então eu sempre andava muito na postura. Depois de um tempo, eu acho que fui relaxando. E com o Arthur, que é aquele peso que a gente segura aqui, foi caindo, né? E o Pilates ajuda na postura. Bastante. Bastante. É um dos objetivos principais, né? Dar consciência corporal para que a cliente tenha mais postura, tenha mais alinhamento. A gente fala que o Pilates, ele organiza a casa. Então, a gente alonga o que precisa alongar, fortalece o que precisa fortalecer, para que dentro daquele padrão ali fisiológico, a pessoa consiga ter uma postura, um alinhamento, né? E mais qualidade de vida. Caramba. Então, seria ótimo para as mães, né? Com certeza. Com certeza. Eu falo que o Pilates, ele não tem uma contraindicação, sabe? É benéfico para todos. Todos. O Pilates também pode fazer na gestação? Pode e deve. Olha, gente, olha as mães que assistem aqui, a gente descobrindo o novo mundo. A única coisa, né, que lá no meu estúdio eu peço é a liberação médica, que geralmente é a partir do 3º trimestre. E a partir do 3º trimestre eu já tive clientes indo até o último dia comigo. Caraca, é incrível, incrível. Assim, eu já penso assim, quando eu tiver um próximo filho, em ter esse acompanhamento no Pilates, porque eu achei super muito importante. Muito. Em relação à consciência corporal, em relação até mesmo para as mulheres que querem ter parto normal, né, para a questão do fortalecimento do assoalho pélvico. Então, assim, é muito benefício e a gente sabe que durante a gestação a mulher fica com muitas dores, muitos incômodos, né, principalmente na região lombar. Então, o Pilates ele vem para suavizar e dar mais, né, tranquilidade, mais, enfim, para que a mulher possa curtir a gravidez dela. Nossa, muito, muito interessante, muito legal, gente. Ó, vamos lá. Pilates e musculação andam juntos? Muito. A musculação, ela a longo prazo, ela acaba atrofiando um pouco, né? Você fica um pouco rígido. Geralmente, quem faz musculação durante muito tempo fica um pouco rígido. Os movimentos ficam mais limitados, né? E o Pilates, ele vem como um complemento para poder trabalhar a mobilidade e a flexibilidade. E quando a musculatura ela é mais flexível, né, a gente consegue trabalhar melhor na musculação, aumentando a amplitude de movimento. E quando aumenta a amplitude de movimento, eu consigo recrutar mais musculatura para ter uma melhor hipertrofia. Cara. Então, musculação e Pilates, casamento perfeito. Para quem quer até mesmo trabalhar a questão de estética, né? E mobilidade para o dia a dia, né? Porque eu vejo muitas pessoas, eu acho que pensam assim, ou um ou outro. Não, os dois lado a lado. Musculação e Pilates, CrossFit, Pilates, né? Então, o exercício de força com o exercício de flexibilidade e mobilidade casa super bem. Legal. Você já teve algum caso aí que você pensou assim, nossa, que desafiador. O que vai acontecer aqui? Será que eu vou conseguir? Porque você também pega casos que vêm de prescrição médica, né? Que, tipo, se você não ficar bom em 5 sessões, vai ter que fazer cirurgia, alguma coisa assim. Você já pegou? Já tenho casos até hoje, né? De clientes que sentem, assim, a dor muito aguda, né? E o cliente, ele espera que a gente leve a cura muito rápido.
quando na verdade não é assim, né? Então a gente tem que, às vezes, normalmente é um idoso, né, que acha que se matriculando no Pilates, com um mês, ele vai ver logo a melhora. Só que eu sempre esclareço para os meus clientes que, por exemplo, se você faz Pilates 2 vezes na semana, são 2 horas da sua semana, em comparação a todo o restante da sua semana. Então, são 2 horas da sua semana para a gente te treinar, te policiar, para que você, ao longo da semana, tenha uma melhora de consciência corporal, para que você melhore a sua patologia, para que, enfim, você não sinta dor diariamente. Então, é um desafio de explicar para o cliente, né, entendendo que são 2 horas na semana, 3 horas na semana, em relação a todo o histórico de vida e tudo que a pessoa faz no dia a dia, de hábitos que a gente tem que corrigir. Às vezes a pessoa senta de uma maneira errada, agacha de uma maneira errada, e a gente tem 3 horas semanais, 2 horas semanais para poder, né, fazer essa correção. Né? Então, eu sempre tento deixar esse alinhamento, que é, por vezes, um desafio, porque toda hora a gente tem que estar lembrando, né? Sempre levando em consideração que o Pilates é a longo prazo, é para a vida, realmente. Não é algo que, eu vou fazer 6 meses e vou parar. Óbvio que você pode parar, mas pode ter certeza que seu corpo vai sentir a necessidade de volta. Entendi. O Pilates tem alta? Não. Não tem? Não tem alta. Não tem alta. Embora no método Pilates, quem pode, né, ministrar as aulas são os fisioterapeutas e os educadores físicos que têm a formação em Pilates. Né? Mas diferente de sessões de fisioterapia, o Pilates ele não tem alta. Né? Então aí você tem alunos antigos já? Tenho. O meu estúdio ele tem 3 anos e eu tenho clientes que estão Desde comigo há 3 anos, né? E que vieram de outros estúdios, que fazem há 9 anos, há 10 anos. Caraca. Aí deixa eu te perguntar. Você fez a faculdade lá com 17 anos, se formou, foi fazer o estágio, e aí você já começou no Pilates, ou você começou dando aula e depois você pensou no estúdio de Pilates? Não, eu fiquei acho que uns 2 anos dando aula, para depois abrir o meu estúdio. Porque eu me formei em Pilates antes de terminar a faculdade. Então, quando eu terminei a faculdade, eu abri meu estúdio. Eu fiquei uns 2 anos aí dando aula. Né, de musculação ou Pilates? Dos dois. Dos dois. Eu consegui associar os dois. E aí, quando eu terminei a faculdade, no mês seguinte, houve a oportunidade de abrir meu estúdio. Então, assim, eu já tinha uma bagagem de aulas, né, mas empreendedorismo ainda não. Né? Então, eu me formei, peguei meu diploma e já abri meu estúdio. Caramba. E como é que surgiu, assim, essa veia empreendedora sua? Você falou que já vendeu roupa fitness, veio lá de trás também. Você falou assim, surgiu essa oportunidade do estúdio, vou encarar. Como é que foi, assim? Eu já tinha um pouco essa veia empreendedora, porque eu sempre desejei a minha liberdade, né? Liberdade financeira, liberdade de tempo, né? Mesmo de maneira inconsciente. Como eu cresci com a minha avó, eu vi que ali não tinha como a minha avó me proporcionar mais do que aquilo que ela proporcionava. Então, eu precisava buscar. Né? Então, eu vi no empreendedorismo uma forma de fazer uma renda extra para que eu pudesse, né, conseguir, enfim, me vestir bem, da maneira que eu gosto, sair com as minhas amigas, investir num curso, né, enfim. E quando surgiu a oportunidade do estúdio, óbvio que eu fiquei, né, eu bambiei ali, porque, poxa, é um ambiente físico, são pessoas, responsabilidades, está lidando com vidas, né, encaminhamentos médicos. Mas eu acho que na época eu entendi que seria a oportunidade da minha vida. Né? E se eu não topasse, eu iria continuar, né, na rotina que eu estava antes, que eu sabia que eu não iria aguentar por muito tempo. Então, eu já empreendia, né, no ramo de roupas fitness e também roupa casual, que eu gosto muito. E dali eu vendia, mas não de uma maneira, não com um objetivo, não com uma meta, sabe? Não com um propósito. E quando surgiu o estúdio, tudo mudou. Né? E aí eu tive que olhar de uma outra maneira para o empreendedorismo. Literalmente levar a sério. E você já tinha uma noção de empreendedorismo? Como era? Porque, assim, é muito diferente você vender roupas e você abrir um negócio físico, né? Com pessoas. É muito diferente. Eu não tinha noção nenhuma. Nenhuma. Zero. Total de zero. Eu faço sempre essa pergunta porque é importante para as pessoas verem que, assim,
Você não tem que ser expert no início, né? Não, eu não sabia nada. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como é que deu certo aquilo no Literalmente início? aprendeu com os erros, né? Sim, sim. E assim, a gente só tem 3 anos, né? Então eu falo que eu ainda aprendo e a cada mês eu vou descobrindo algo novo e lapidando, né? Então coisas simples que para mim hoje eu faço, nossa, de olhos fechados, antigamente era muito difícil, né? E eu só consegui descobrir executando. Errando, aprendendo, errando de novo, pedindo ajuda, investindo em cursos, investindo em network, sabe? Então, quando eu abri o estúdio, eu não sabia nada, 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 nada. Eu só sabia dar aula, só. Que era o mais importante, entendeu? Só sabia dar aula, mais nada. Mas toda essa parte de gestão a gente vai aprendendo com o tempo, não né? Que sabia é a nada. parte mais difícil. Gestão de financeira, então, gente, que o povo foge. Demais. Mas muito falando até em importante. empreender, qual dica você poderia passar assim para quem está querendo começar no seu ramo ou em outro ramo, que você olhando para trás, você pensa assim, caraca, se eu soubesse disso, teria sido mais fácil? Primeiro de tudo, não esperar o momento certo para começar a agir. E desde o início olhar para a organização financeira. Se você quer realmente ter uma empresa, se você realmente pensa em prosperar com ela, você desde o início organizar as finanças da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Né? Porque eu acho que a maioria das empreendedoras caem no erro de, lá no início, já começar a misturar tudo e, enfim... Às vezes a ideia é muito boa, o negócio é muito bom, mas pela saúde financeira do negócio, tudo vai por água abaixo. Entendeu? E ela desiste, ela desanima. Então, um conselho que eu dou é não esperar... 2 conselhos, né? Não esperar estar pronta para iniciar, porque a gente nunca vai estar pronta. Nunca, nunca, nunca. E, desde o início, cuidar da gestão financeira. É importantíssimo. É justamente o que a gente falou, não ter medo de arriscar. E cuidar do negócio, assim, com muita cautela. Porque E eu não fui essa empreendedora que no início olhou para isso. Por isso que hoje eu falo muito para as empreendedoras olharem, né, para essa parte importantíssima. Então eu tive que aprender com muitos erros, sabe? E hoje, olhando para trás, eu, claro, agradeço por ter passado, né, por tudo que eu passei, porque foi necessário para que eu tivesse uma consciência do hoje, né? Mas se eu puder poupar todas as empreendedoras que me pedirem conselho, é isso. É justamente isso que eu penso também. Tipo assim, aqui no podcast, eu quero passar esses conselhos, para que as mulheres vejam que é possível. Sabe, gente, é possível. Comece. E às vezes eu converso com algumas empreendedoras e elas acabam achando que, não, para eu economizar ou para eu organizar, eu tenho que chegar no faturamento X. Não, porque eu só consigo faturar R$ 500 no mês. Ainda não é hora. E pelo contrário, se você começar economizando, né, investindo, ou até mesmo procurando alguém para te ajudar com uma economia de R$ 50 por mês, a longo prazo, você vai ter mais consciência para poder organizar, para poder economizar, né? E você vai ver como foi benéfico. Então, não esperar você ter o faturamento X, Y, Z, ou a empresa crescer num nível X para você começar. Sabe? Eu acho que eu poderia ter feito isso lá atrás e muita coisa seria diferente para melhor hoje, sabe? Então, hoje que eu tenho consciência, eu já iniciei, né, essa gestão de uma maneira diferente, né? Já reprogramei essa gestão, mas se eu tivesse começado há 3 anos atrás, nossa... Sabe? Então, é isso que eu sempre afirmo para as empreendedoras. É um pouco difícil delas ouvirem, né? Porque acaba sendo muito na emoção, né? Empreender acaba sendo muito na emoção. Mas, para quem realmente quer ter uma empresa e quer viver da sua empresa, né? Quer fazer com que ela cresça e prospere, tem que olhar para a saúde financeira. Eu também concordo. Concordo com isso. Eu tive muitos erros. O primeiro erro, que é o básico, assim, que eu sempre falo, é não misturar o dinheiro. Porque a gente vê entrando 100 quer gastar 200, né? Então, assim, esse é o erro assim, primordial, que não pode cometer. É um erro comum. É um erro muito comum. Porque, assim, tem aquela ideia ainda que você vai começar a empreender hoje, daqui a 3 meses você já está faturando. E não, né, gente? Não é não assim. Mesmo. Quem dera fosse assim, né? Eu também errei muito nisso no início. Na época que eu vendia ainda roupa fitness. Eu achava que, nossa, eu vou investir X e daqui a 3, 4 meses Ainda precificava errado. Mas, enfim, foi um bem muito necessário, sabe? Com certeza. Foi importante passar por aquela etapa. Mas hoje, o que eu puder aconselhar para não fazerem dessa forma, eu vou aconselhar. Tá certo. E hoje você ainda tem alguns desafios? Tenho. Hoje,
são desafios diários e mensais, né? Principalmente depois que meu estúdio atingiu o teto de 100 alunos, né? Quando ultrapassou o teto de 100 alunos, aí eu vi que, falei, caraca, agora o game tá de verdade. Agora o jogo tá começando, né? E os meus desafios, assim, hoje é a questão muito de experiência do cliente e liderar a equipe, né? Principalmente para o que eu idealizo para a minha empresa, né? Pela experiência do cliente, por deixar a minha equipe muito confortável para poder trabalhar, né? Enfim, ser um ambiente muito positivo que todos queiram estar ali dentro. Então, tirar da minha cabeça e transformar isso em realidade é muito difícil, porque eu tenho que liderar a minha equipe para que a minha equipe consiga passar aquilo que está na minha cabeça, né, aquilo que esteja mais próximo, né, da minha cabeça para os clientes, né, e também colocar a minha essência ali, não deixar que a minha essência se perca dentro do estúdio, né, porque hoje eu falo, o estúdio é numa casa, e eu falo que o estúdio ele tem que ser a extensão da casa do meu cliente, né? Que todos eles ali cheguem, possam se sentir à vontade, possam querer ficar, tomar um café, levar um amigo, levar uma amiga, levar o cachorro, sabe? Então, eu quero muito continuar cultivando isso. Mesmo que a minha empresa cresça, né? Mesmo que os meus sonhos se realizem, minhas metas se cumpram, eu não quero perder essa essência de casa, de aconchego, de amor, de carinho. É acolher bem o cliente, né? E eu sinto isso, eu sinto que você passa isso muito bem. Tanto que eu sou uma seguidora assídua. Eu amo aquele senhorzinho que você mostra. Conta a história dele pra gente. Acho que todo mundo tem curiosidade de saber quem é esse senhorzinho. Ele é meu cliente há 3 anos. Ele é a filha dele, né? O seu Ferdinandes. E ele é meu aluno ele é meu aluno de terça e quinta. E eu falo que ele é meu amigão. Né? Ele tem 89, se eu não me engano, 86 ou 89. E ele faz aula comigo na terça e na quinta. E nossa aula, assim, é muito além de Pilates, sabe? Acho que o Pilates é só a cereja do bolo. Mas ele me ensina muito, eu ensino muito a ele. E ele sempre me conta histórias. E aí é muito engraçado porque ele tenta ser um jovem. E aí ele quer... Enfim, brincar comigo de uma maneira mais jovial. Ele tenta, enfim, é muito engraçado. Quem faz aula no horário dele sabe que é muito gostoso, né? De ver a maneira no qual ele lida, né? E como ele é jovem, né? Embora ele seja um idoso. Então, ele já está comigo há 3 anos. Aí ele leva chocolate, ele leva caixa de banana. Enfim, ele leva foto dele quando é pequeno para eu poder ver. Ele é muito Vira uma família, fofo, né? Muito fofo, muito fofo. Vira muito uma fofo. família. E é bem legal isso, porque, assim, as pessoas costumam falar que a gente envelhece no corpo, mas a mente continua jovem, né? Ele tem uma mente, assim... Incrível, incrível. Eu olho para ele e olho para a juventude atual, eu falo, nossa, se a gente chegar como o seu Ferdinandes na idade dele, nossa, ele é super ativo, sabe? Óbvio que vai sentindo um desconforto dali, um desconforto daqui, mas para a idade dele, ele é muito bem, sabe? A mente muito boa, lembra de tudo, conversa, nossa, Ai, sabe? gente, É muito que fofo. especial, né? Dá E até eu brinco gosto, com assim, ele, né? eu perturbo ele, sabe? Porque eu olho muito para os idosos do meu estúdio como idosos que, às vezes, só saem de casa para ir para o Pilates, sabe? Ficam em casa a semana toda, né? Saem de casa de maneiras muito pontuais. Então, tem que ser a 1 hora do dia extraordinária para eles. Ai, Não que só para os lindo. idosos, mas para todos os meus clientes, né? Eu sempre falo isso para minha equipe. É 1 hora que a gente está com o cliente, tem que ser 1 hora extraordinária, sabe? O Pilates é a cereja do bolo. Mas é muito além do que isso. A experiência do cliente conta muito. É entregar o mais, né? Eu acho que é isso que faz. Até voltando a falar um pouco dos desafios, hoje você tem um reconhecimento muito grande lá, né? Eu vejo, assim, como você falou no início, que não tinha Pilates em São Gonçalo. Assim, Era muito raro, muito raro. Não era tão acessível como é hoje. E você botou lá o teu Pilates e falou assim, não, vou fazer acontecer aqui e tem dado super certo. Assim, eu acho lindo, assim, acompanhar a tua história, a tua trajetória. Assim, eu fico muito orgulhosa, mesmo que de longe ali. A gente vem de uma geração que a gente cresceu com digital, né? E isso foi muito benéfico para mim. Então, assim, existia um estúdio de Pilates em São Gonçalo, eram poucos. Só que eu acabei vindo numa geração que eu associei o físico ao digital.
Então, eu já tinha dado aula em São Gonçalo antes de eu dar aula no Rio, então eu já tinha feito um público muito bom, né? Eu sempre tive essa questão, essa autenticidade de cuidado, carinho. Então, na época que eu trabalhava em São Gonçalo, os meus alunos, eles eram muito bem cuidados, eu dava muita atenção, né? Então, isso ficou muito marcado. E quando eu retornei para São Gonçalo, eu continuei aplicando, né, esse meu jeito de ser, somado às experiências que eu adquiri trabalhando em outro município, no outro lado da poça, né, que a gente chama, né, porque aqui no Rio, como o Pilates, ele era visto muito como qualidade de vida, né, o atendimento, a postura profissional, sabe, o ambiente, era muito diferente dos poucos que tinha em São Gonçalo. Então, eu peguei tudo que eu captei de bom, né, daqui eu trabalhava na Barra, então tudo que eu peguei de bom lá da Barra, eu tentei levar para o meu estúdio em questão de estética, atendimento, conforto. Então, isso acabou sendo algo muito fora da curva, né? Somado aos estudos em questão de gestão, atendimento ao cliente, né? Eu sempre correndo muito atrás para proporcionar o que é de melhor para o meu cliente dentro das minhas condições, né? E acho que isso tem sido o nosso grande diferencial, sabe? De deixar o cliente literalmente à vontade em casa. Olha, o que eu peguei aqui do que você falou, a gente fala muito em marketing e tal, no digital, marketing digital, mas eu acho que duas coisas são primordiais para a sua empresa crescer. Primeiro, o atendimento ao cliente, você proporcionar uma experiência diferente ao cliente. E o segundo, o marketing boca a boca. Sim. Porque eu acredito muito que vai de um senhorzinho para o outro, de uma aluna para outra, e vai crescendo. E aí, quando a pessoa te indica, entra no seu Instagram, tá com o Instagram legal, bem posicionado, com autoridade, a pessoa fica. É isso que acontece. Então, esse é o combo perfeito, né? Eu pude juntar o marketing boca a boca com o marketing através do Instagram. Né? Então, eu conciliei, porque eu tenho um público tanto que não tem Instagram, como um público que tem e é muito instagramável. Então, assim, eu tenho que atingir os dois públicos ali. Tem o boca a boca, né, dos senhores, senhoras, os 50 a mais, né? E dos 50, 40 menos é instagramável. Então, hoje eu sou muito preocupada em ter um ambiente instagramável, porque a galera gosta de tirar foto, filmar, sabe? E também me preocupo muito na questão por exemplo, do panfleto. Sim. Porque os 50 a mais ainda é um pouco panfleto, né? Cartão de visita, pede o cartão, telefone. Exatamente, quer ligar. Então, eu consegui ter essa sensibilidade de entender os meus públicos e entender quais vias eu teria que atingir cada um. Né? Então, eu já me preocupo muito com o Instagram, né? Por trabalhar com o Instagram. Então, ter um Instagram todo estruturado para receber do cliente, para mim, é primordial. Sabe? Estar com a casa arrumada para que o cliente chegue, saiba onde é o estúdio, a localização, para que ele veja foto, para que ele veja cliente, prova social, tudo. Isso, para mim, é muito importante. É mesmo. O Instagram é uma grande vitrine. Gente, você pode fazer o trabalho mais impecável do mundo, o trabalho perfeito. Mas se você tiver com o Instagram, com o perfil de Instagram todo desorganizado... Não vende. Não vende. Não adianta. Hoje em dia, por mais que a gente queira fugir, passa pelo Instagram. Às vezes, poxa, você vai no restaurante, ouviu falar sobre o restaurante, a primeira coisa que você faz... Abre o Instagram. Vai procurar o perfil do restaurante. Olha assim... Gostei muito. Não É. vai. Às vezes a pessoa falou assim, caraca, é muito bom mesmo. Mas você olha assim, gente, o visual vende. Vende. Então não adianta, né? E eu já recebi clientes no meu estúdio que já chegaram já falando, nossa, mas o seu Instagram é muito bonito, muito bem organizado. E isso, sabe, dá um aconchego no coração. Trabalhoso. E, nossa, seu perfil é muito bem estruturado, muito bem organizado, né? E dá um ar de, caramba, tá dando certo, né? O meu esforço tá dando certo. Então, também de entender que, olha, o cliente está olhando. Ele olha nos mínimos detalhes. E também é muito importante a empreendedora, né? E as mulheres que estão assistindo a gente entender que não basta, se você tem um ambiente físico, não basta só você ter um Instagram lindo e maravilhoso e o ambiente não ser compatível com o Instagram. Então, hoje, o ambiente do meu estúdio, eu priorizo muito a limpeza, a organização, sabe? Tá tudo no seu lugar, sabe? A postura das minhas instrutoras, né? Uniforme, enfim, tudo. Então, eu quero que o cliente veja através do perfil de Instagram e chegue no ambiente e possa ser, assim, para mais ou igual, nunca para menos. Sim. E se tiver para menos, eu quero ouvir para que eu possa melhorar.
Até você falando que quando os clientes chegam e falam com você, eu priso muito essa questão do poder do elogio, né? A gente é movido a elogio, não adianta. A gente se arruma, é tão bom quando a pessoa fala, ai, você tá bonita, seu Instagram tá bonito, tá estruturado. Então, assim, o que eu sempre falo, se você gosta do trabalho de alguém, se você curte aquela influenciadora, se você curte aquele restaurante, comentem. Porque muitas das vezes a gente fica lá se questionando, será que tá bom? Será que o pessoal tá gostando? Será que tá bonito? E às vezes a pessoa ama o seu perfil, mas nunca comentou nada. Então, assim, é muito importante mesmo, gente, dar esse feedback para os empreendedores locais aí de onde você mora, de tudo que você gosta, porque é super importante, né? Receber o feedback é algo muito precioso para quem empreende. E a empreendedora, ela tem que saber ouvir o feedback positivo e o feedback negativo, né? Porque até o feedback negativo, você olhando para ele, é um feedback positivo, porque você tem a palavra sincera do seu cliente para que você possa melhorar, sabe? Então, saber escutar e acolher aquele feedback para que você possa melhorar. Gente, feedback é uma ótima ferramenta de estudo do seu negócio, né? Como você falou. Assim, é saber realmente ouvir. Ah, não gostei do atendimento. No que eu tô errando no atendimento? Por qual canal eu atendi essa pessoa? Então, saber realmente pegar aquele feedback e tornar como algo bom, mesmo que o feedback seja positivo, no que você pode melhorar e transformar mesmo o seu negócio. Eu queria te perguntar, como é que você faz para separar o profissional do pessoal? A Júlia profissional, quando chega em casa, continua sendo profissional ou ela já dá aquela descansada? Hoje a Júlia separa, mas isso tem muito pouco tempo, né? A Júlia era muito full-time trabalho. Né, eu gosto muito de acordar cedo, né, porque eu gosto de treinar cedo. Então, às vezes eu ficava até 2 horas da manhã trabalhando e queria acordar 5 para treinar 6, né? Sendo que chegou numa etapa da vida que eu também olhei para minha saúde, olhei para minha qualidade de vida e entendi que não estava mais dando certo, né? E nessa questão de estudar, né, de ter mentores, mentoras comigo para poder me ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional, eu entendi que eu tenho que pôr limites, né, e que eu tenho que ser produtiva dentro de um bloco de horário que eu determinei para o trabalho. Então, hoje a Júlia, ela consegue ter limites. Deu 9 horas da noite, acabou. Não tem mais nada de trabalho. Eu sento, assisto uma série, leio um livro, faço nada, mas não tem trabalho. Né? Então, hoje eu consigo colocar limites para eu ter mais qualidade de vida, para até mesmo produzir mais durante o dia. Né? Então, antes eu ficava trabalhando 7 dias na semana, né? Trabalhava, enfim, de madrugada. Há dias que precisam. Né? Dias que é necessário, que eu tenho que ter mais foco. Né? Há períodos que é necessário, mas não em excesso. Né? Porque, enfim, em excesso a gente acaba não produzindo tanto, não tendo tanta criatividade, enfim, acha que a gente não está tão produtiva. E hoje a Júlia tem limite. Hoje eu consigo isso é muito bom, sabia? Porque, assim, eu agora que eu tenho meu filho, o Arthur, tá sendo muito mais complicado para mim definir esse limite. Por quê? Como eu fico com ele o dia inteiro, eu acabo tendo que fazer meu trabalho picado. Então, assim, é importante falar isso também, gente, que ela conquistou isso e é uma coisa que que a mãe vai conquistar. Mas é tudo no tempo, né? Quem tem filhos, né, é uma realidade diferente, né? Uma rotina diferente. Hoje eu não tenho filhos, eu não sou casada, eu moro sozinha. Então, assim, é uma realidade completamente diferente. Eu acho que hoje, eu sempre falo para que a gente não se compare com a realidade de uma outra mulher. Sabe? Uma realidade de uma influenciadora, enfim, é completamente diferente. Cada pessoa tem sua realidade. Acho que a gente tem que olhar para si e dentro daquilo que a gente tem como ferramentas de disponibilidade, ver o que a gente pode fazer para ter qualidade de vida, para conseguir separar e também curtir, sabe, o nosso momento pessoal. Né? Seja para descansar, dormir, seja para sair, né? Separar para que a gente tenha mais qualidade de vida. Porque quando a gente está se divertindo ou descansando, a gente também está sendo produtiva para o trabalho. Justamente, eu tinha essa dificuldade, assim, eu me cobro muito nessa questão de quando eu tô parada. Parece que a gente Eu falo assim, caraca, eu poderia estar fazendo tanta coisa nesse momento. Não, minha cabeça também faz isso. Mas hoje eu falo, não, Júlia, calma, você tá no momento de descanso. Anota a ideia, anota o que você quer fazer. Quando amanhã, quando chegar no horário de você começar a trabalhar, você vai executar isso. Não, e o cérebro, ele brinca com a gente, tá? Porque na hora de dormir... Gente, isso é fato, isso não é meme da internet. Ideias. Gente, eu tô lá focada, eu larguei meu celular, botei lá pra carregar bem longe. Do nada começa, bababá. Eu falei assim, cara, eu não acredito. É e lá vai eu mexendo no celular.
Vamos falar dos nossos patrocinadores. Bebeu água. Empúria Brava. Gente, eu preciso sempre ressaltar a qualidade das lingeries da Empúria. A gente sempre procura isso, né? Qualidade, conforto e preço. Eles acabaram de sair de uma promoção e estão para lançar uma nova coleção super incrível, gente. Agora uma coleção de verão. Vão já conferir o Instagram da Empúria Brava, que vocês vão amar as peças. Todas selecionadas mesmo a dedo para proporcionar conforto. Porque o lema deles é empoderar mulheres. Amo. Se você vê aqui o feed, eles têm esse cartão empoderado, né, que eles falam, que vai junto, né, com seu pedido. Então, eles têm muito isso. Até quando eles entraram em contato com a gente para patrocinar o podcast, ele falou isso. Eu gosto dessa ideia. Então, no que eles puderem ajudar mulheres a se empoderar e a crescer, esse é o foco. Então, é mais do que uma marca, tá, gente? É uma ideia, é um propósito deles. Então, sigam para acompanhar o trabalho, tá? @Vista Empúria Brava. Próximo. Metamorfose. A gente estava até falando aqui do poder do Instagram, né? A Metamorfose Digital é justamente isso. É um projeto da Sara, @SaraRaquelOficial. Esse é o feed dela. De quê? Em 30 dias mudar o seu Instagram. Então, é muito importante a gente ter um Instagram bem definido, bem alinhado, com o propósito da empresa, e tudo isso a Sara proporciona para você. Então, você que está começando a empreender, não tem ideia do que postar, não sabe o que postar, não sabe tirar fotos, entre em contato com a Sara, que ela tem a melhor proposta para o seu negócio e tornar seu Instagram realmente uma vitrine da sua empresa. Então, sigam lá, @SaraRaquelOficial. E vamos falar de Gal Boutique. Gente, eu sempre falo aqui que eu fiz meu aniversex na Gal Boutique. Por quê? Ainda tem a ideia de chá de lingerie. Mas a Gal Boutique proporciona o melhor evento de workshop de sensualidade. Gente, é muito legal, você ia amar. Gente, adorei. Não, você ia amar. Sério, eu tô olhando Adorei. aqui tua cara. Então, vocês podem levar a Gal Boutique pro play do seu prédio, para o salão de festa do seu condomínio, para a sua casa, para aquela confraternização de fim de ano que ainda dá tempo, acho que ainda deve ter vaga. Ou seja, a Gal Boutique vai até você. Então, assim, tem um workshop de sensualidade, elas levam todas as lingeries para vocês trocarem entre amigas, ou se for o seu aniversário, para as amigas comprarem para você, lua de mel, e leva também os produtinhos, né, para dar aquela pimentada na relação. Então, sigam lá para acompanhar a Gal Boutique Oficial. E claro que eu ia falar da minha empresa, Kaji Kids. Olha, gente, que bonitinho, o Arthur lá como modelo. A Kaji Kids é uma marca do meu coração, né? Que cresceu, que nasceu, na verdade, junto com o Arthur. Eu tenho muito orgulho de agora estar com a fabricação própria. Então, a gente está lançando agora, fazendo todo o rebrand para lançar a nossa marca própria no mercado. Então, vocês vão ver todos os lookinhos com esse ursinho, ó, que é a nossa logo, né? Que o ursinho vem do nome do Arthur. Arthur significa grande urso. Ah, nossa, não sabia. Aí. Então, por isso que tem esse ursinho. Então, é uma marca familiar. Somos nós 3 trabalhando. Eu falo que o Arthur já trabalha. Ele vai poder contar essa história, que ele trabalha desde pequenininho, porque ele é nosso modelinho. Então, se você tem um filho, ou se você conhece alguma mamãe que tem um menino de 1 a 6 anos, podem seguir lá, Kaji Kids, que vocês vão amar, tá? Agora eu queria saber um pouquinho da Júlia Influenciadora. Como surgiu a Júlia Influenciadora? Veio antes o Pilates ou veio primeiro a Júlia Influenciadora? Não, veio depois do Pilates. Foi? Foi depois do Pilates. Eu acho que ela veio depois de eu ter começado a olhar para o meu Instagram como uma fonte de renda, né? Quando eu comecei a estudar sobre Instagram e estruturar ele de uma maneira, né, que eu conseguisse recepcionar um público, né, e também começar a perder a vergonha, né, de falar, de, enfim, mostrar. E surgiu a Júlia Influenciadora, né, e também por ser professora, né, professora de um município, né. Quando a gente é professora, a gente conhece muitas pessoas, né, então a gente influencia no offline também. Então, o digital acabou sendo uma consequência, né, depois que eu abri o estúdio em São Gonçalo, eu comecei a dar aula, enfim, para muitas pessoas e um vai falando para o outro e tudo mais, e segue no Instagram. E eu comecei a trabalhar com o Instagram, mentorando outras mulheres e tudo mais. Então, aí nasceu a Júlia Influenciadora.
E aí você foi vendo que, tipo assim, tá dando certo isso aqui. Você começou já com o pensamento de, vai ser uma segunda fonte de trabalho, porque ser influenciadora é um trabalho, é uma empresa também. Ou você pensou assim, vou postar aqui porque eu gosto de postar meus looks, gosto de dar dicas. Como é que foi essa Acho que foi muito questão? natural. Eu não comecei com a intenção de monetização. Né? Eu sempre gostei, por exemplo, de moda casual. Sempre gostei de me vestir bem. E sempre gostei de tecnologia. Então, antes de eu ter o meu estúdio de Pilates, por exemplo, eu já mostrava muito os meus bastidores, né? Nos stories e tudo mais, né? A minha história de, enfim, vir para Barra, ir para São Gonçalo. Eu já dividia muito isso com a audiência. Então, a história, ela conecta. Né? E eu fui alimentando cada vez mais, dividindo o meu dia a dia, né? E depois que veio ainda mais a era digital com a questão da pandemia, nossa, aí que a galera meio que colou e foi querendo acompanhar a minha evolução. E eu gosto muito de contar a minha história, né? Então isso acaba inspirando muito. História conecta, né? História conecta muito. E você se comunica muito bem, assim, você fala... Mesmo que você não apareça, o jeito que você escreve, a gente parece que consegue ler com a sua voz. É muito legal isso. E você sempre foi muito comunicativa, assim, porque você falou que você era tímida quando era criança. Tímida. Como é que você... demais. Ainda sou. Tá? Mas no Instagram não parece. Ainda sou tímida. Mas estou bem melhor atualmente, né? E venho trabalhando para melhorar cada vez mais minha comunicação, né? Como eu falei lá no início, eu sempre tive um pouco essa questão de socialização, sempre de limitar e tal, né? Então, hoje eu falo que se eu estou bem no território, se eu estou à vontade, aí ok. Mas se eu não tô, se o ambiente não é muito favorável para mim, eu fico um pouco mais na minha. Eu sou muito observadora, né? E quando eu me sinto bem e começo a falar, aí eu vou. Mas é uma característica sua. É isso. Mas eu podemos dizer que eu ainda sou uma pessoa tímida. No off, né, gente? Mas é uma coisa que é sua e tá tudo bem, gente. Tudo bem. Eu também eu nunca fui tímida, na verdade. Pensando bem aqui agora, que eu ia falar que eu era tímida. Nunca fui tímida. Sempre fui muito assim, comunicativa, sempre... Eu nunca fui essa pessoa extrovertida, comunicativa. Eu acho que eu tive que aprender a ser, principalmente por ter que lidar com o cliente. Mas eu acho que isso fortalece a sua personalidade, o seu posicionamento. Talvez se você fosse muito... eu sou um pouco mais séria, mais centrada. Isso. Né? Quando eu tenho que me comunicar, eu dou a minha opinião, exponho tal. Claro que, às vezes, em ambientes, por exemplo, do meu estúdio, quando eu conheço todo mundo, eu sou mega extrovertida. Sim. Porque é um ambiente que, né, já tô em casa. Então, com as minhas alunas, com os meus alunos, sou super... sabe, tranquila e tudo mais. Mas, às vezes, quando o ambiente eu ainda não conheço, quando eu não conheço a pessoa, eu sou um pouco mais tímida e muito observadora. E você tem pessoas que te inspiram hoje? Assim, pessoas que você fala assim, caraca, inspiração, quem eu quero ser um dia, sei lá. Tenho no top 2 aí, 2 pessoas que todos os dias eu acordo e me inspiro muito nessas pessoas, né? Primeiro é a Alessandra Durão, que é a minha mentora atualmente, e o segundo é o Joel J. Né? A Alessandra é mais tangível, ela está mais perto de mim, né? Eu encerrei agora uma mentoria presencial com ela, né? Ela que me ajuda muito na questão emocional e na questão de liderança. E o Joel, né, que eu já acompanho ele desde 2018, é mais voltado para alta performance. Né? Então, eu levo os dois ali como inspiração máxima, né? De família, trabalho, saúde, e me espelho muito, né? Me espelho bastante. Eu também gosto muito de acompanhar o Joel. A Alessandra eu conheci por você também. Eu acho que a gente tem que seguir, como a gente estava falando do Instagram, a gente tem que seguir pessoas que nos inspiram. Isso. Porque hoje em dia no Instagram ainda tem muito isso de você se comparar. Então, assim, que seja uma comparação saudável. Com certeza. Né? Então, assim, esse final de ano, fazer uma limpa no seu Instagram. Tirar aquelas pessoas que, de uma certa maneira, te causam mal. Porque tem isso de causar mal também, né? De não acrescentar, de causar mal, enfim. Às vezes é porque, eu sempre falo, a vida no Instagram é uma. No dia a dia é outra. Né? E, às vezes, tem gente que passa ali uma realidade que não é real. Sim. Né? Você escolhe, né? Eu gosto muito de mostrar também, né, ali, às vezes, que, nossa, tá tudo bagunçado, tô aqui, ó, lavando roupa, lavando louça, tô lavando o banheiro, porque, gente, essa é a vida real.
né? Quando tem que dar a faxina no estúdio, quando é necessário. Então, eu mostro também a Júlia descabelada, porque... né, para até mesmo mostrar para as mulheres que me seguem que eu sou igual a elas. Mostrar o equilíbrio, né, gente? O equilíbrio, sim, eu consigo, sou forte, sou poderosa, mas eu também tenho mesmo momentos delicados, né? Meu momento em casa, meu momento de... É muito importante a gente dividir também esse lado mais vulnerável para que as pessoas que seguem a gente possam se identificar também. Sabe, nossa, se ela hoje, né, não estava tão bem, né, se hoje ela não apareceu por causa disso, nossa, eu também passo por isso, eu me identifico, né, ela não é forte o tempo todo. Nossa, justamente isso. Ontem eu postei no meu Instagram que eu falei assim, gente, o meu corpo estava pedindo descanso e eu descansei. O que eu recebi de mensagem de pessoas que estão falando assim, nossa, essa semana toda eu tô assim. E assim, a gente se sente mal. Quando a gente tem essa alta performance de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que eu também faço 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente se cobra nessa questão de descansar, né? Então, assim, quando eu deito, eu penso que eu poderia estar fazendo outra coisa. E, às vezes, a minha cabeça tá assim. Eu tô fazendo isso daqui, aí eu tô pensando na outra coisa que eu tenho que fazer. Caraca, isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. A cabeça não para. E, às vezes, eu me vejo assim, tô aqui fazendo algo do estúdio. Aí paro, bum, respondo o celular, uma amiga. Aí, bum, respondo, tem que fazer uma coisa de casa. Eu me vejo fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Sim! E assim, gente, é um surto coletivo isso então, né? E hoje você vê o Instagram, assim, qual a visão que você tinha do Instagram e qual a visão que você tem hoje, assim, depois de todas as mentorias que você fez? Hoje eu tô passando por uma nova etapa no meu Instagram, né? Eu tô trazendo um lado mais profissional. Antes eu tinha o Instagram muito como um diário. Então, eu deixava ali exposto conteúdos que não conectavam com a audiência, sabe? Há conteúdos que conectam mais, há conteúdos que não conectam, que não é necessário a gente deixar em público, sabe? Há coisas, por exemplo, alguma coisa que eu vi que eu queria compartilhar, mas, poxa, será que é necessário? Será que isso não vai fortalecer o meu ego? Ou será que isso não é legal para compartilhar com algumas amigas e amigos? Né? Então, hoje eu tô com uma nova visão perante ao meu perfil de Instagram, trazendo mais profissionalismo, porém sempre humanizado, né? Passando a realidade do dia a dia, que eu coloco a mão na massa para fazer, mas que eu também tenho o meu merecimento, né? Colocando ali as minhas conquistas, mas também deixando muito claro que, olha, esse período eu estava muito mal, né? Esse período eu passei por isso, ontem foi assim, assim, assim. Né, até mesmo para deixar a realidade bem exposta. Mas hoje eu estou levando mais o lado mais profissional. Né, e para 2023 eu vou enfatizar bastante essa questão. Eu acho que você se encontrou muito nesse lado. Eu acho que o Instagram é isso. A gente vai tentando e vai se encontrando. Eu também já passei por diversas fases no meu Instagram. São fases. E acho que a cada ano, né, a cada mês, a gente vai evoluindo. Né? O nosso público vai se qualificando, vai amadurecendo. Estudar o público foi importante, né? O público vai dizendo, né, como que o que gosta mais de ver, assistir, né? Porque quem olha de fora acaba nos caracterizando melhor do que nós mesmos, né? Às vezes a gente acha que tem que ir por aquele lado, mas o público vê a gente num nicho que, caraca, eu gosto muito de quando você fala sobre esse assunto. Por exemplo, a questão do empoderamento e solitude. Nossa, quando eu falo sobre esse assunto, quando eu saio sozinha e eu posto, chove mensagem, chove direct. Nossa, Júlia, mas como é que você consegue sair sozinha? Eu queria ser como você, mas como é que você faz? Sabe? Então, é um assunto que conecta muito com a minha audiência. Eu vejo que as mulheres querem conversar mais sobre isso, querem ter forças para conseguir também, né, fazer da mesma forma. Sim, porque eu acho que a gente foi muito ensinado a isso, a estar em grupo. A pertencer a algum lugar. E hoje eu tenho uma amiga que ela viaja direto sozinha. Cara, eu falo assim, nossa, eu te admiro muito. Porque, assim, eu há um tempo atrás não conseguiria. Sabe? Pra viajar tem que estar com um certo tipo de grupo e tal. Eu acho isso muito legal mesmo, assim. Interessante você sempre abordar isso para incentivar outras mulheres a priorizar elas mesmas, sabe? Sim. É muito importante também a gente estar em grupo, né? Obviamente para socializar, mas como eu falei lá no início, a gente tem que curtir a nossa própria companhia. Porque às vezes você vai deixar de ir no cinema ver um filme que você queria muito porque você não tem ninguém. Companhia. E a gente vive tão no automático hoje em dia com o avanço da tecnologia que a gente deixa de ouvir o que está passando no nosso coração. A gente não dá aquela pausa para ouvir o que eu quero. Sabe? O que eu estou sentindo? E se eu for nesse local, se eu for nesse lugar, se eu for viajar, o quê? É para mim
ou é para o grupo que eu tô me socializando, sabe? Às vezes a gente toma umas atitudes tão no automático que às vezes nem é por nós. É por quem a gente está andando, pelas amizades, pela família. Então a gente vai num efeito manada. Tá todo mundo indo, eu vou também. Pra agradar os outros, né? Então, assim, é muito importante a gente ter um tempo pra gente, pra se ouvir. O que eu tô sentindo, o que eu quero, pra onde eu quero ir, como eu estou, sabe? Pra fazer essa autoavaliação. Nossa, a aula aqui que eu tive, gente, cara, eu acho sensacional. Sensacional. Fiquei até aqui perdida aqui, porque eu tô assim, ó. Eu penso muito nisso, sabe? Esse ano de 2022 me ensinou muito isso. O que eu quero? Aonde eu posso chegar? Eu sou boa o bastante, eu sou suficiente, eu consigo. Sabe, essas palavras de afirmação, assim, foram muito presentes na minha vida esse ano. E tudo que eu venho conquistado é aquilo, né? Eu sei que eu não estou onde eu quero estar, mas eu estou aqui. E aqui já foi uma conquista muito grande. O reconhecimento do agora, né? Sim, celebrar as pequenas vitórias. Isso aprendi muito. Caraca. Tipo assim, nunca consigo acordar cedo. No dia que eu consegui acordar cedo, eu falei assim, caraca, consegui celebrar. É isso. Né? Não esperar, o grande resultado para poder celebrar. Mas os pequenos, 1% por dia. Sabe? Se você fizer 1% por dia e celebrar, né? Se fazer um carinho, nossa, sabe? Você vai alimentar aquele hábito bom, né? Que você quer conquistar, que você quer trazer para sua vida. E o seu corpo vai entendendo que ele pode fazer mais vezes. Mais vezes, mais vezes. A repetição, né? E hoje, como é que você organiza a sua vida, assim? Porque eu sei que tem todo lado. Tem o seu lado dona de casa também, tem o seu lado pessoal como mulher, empreendedora, digital influencer. Como é que você faz para se organizar? A minha semana era um pouco baseada no estúdio, né? O estúdio, ele funciona de 7 da manhã às 10 da noite, mas eu começo a trabalhar no atendimento a partir de 9. Né? Eu vou de 9 até 9 da noite, até 8h30, 9 horas. Então, assim, a minha semana, ela vai se estruturando de acordo com o dia. Tem dias que eu dou aula fixamente no estúdio. Então, por exemplo, terça e quinta eu sei que são dias que não dá para eu pegar um trabalho de publicidade, não dá para eu gravar algo, né? Não dá para eu ficar muito longe do estúdio, porque eu tenho que dar aula. Na segunda, quarta e sexta são os dias mais livres que eu posso ter um compromisso externo, né? Que eu posso, enfim, trabalhar em outros meios, né? Para que eu fique com a cabeça mais livre e despreocupada, sabendo que o estúdio tá com a minha equipe e tudo mais. Então, eu me baseio muito em blocos de horário, por exemplo, de 9 da noite até 9 da manhã é um horário meu. Então, eu leio, eu durmo, acordo, vou treinar, volto, faço o que tem que fazer. Se quiser ficar deitado, eu fico, mas eu só começo a trabalhar a partir de 9 da manhã. Então, eu tomo um café com calma. Se eu quiser tirar mais um cochilo de 1 hora, eu tiro. Eu entendo que eu só vou começar a trabalhar a partir de 9 da manhã. E aí, de 9 até 8h30, 9 horas da noite, né, eu tô trabalhando. Né? Se terminar antes, ok. Né? Mas eu gosto muito de um caderninho mesmo, folha de papel, eu sempre anoto que eu tenho que eu ia te perguntar, fazer. Eu não tenho agenda, sabe? Só se tiver um compromisso fixo para daqui a tantos dias. No dia anterior, na noite anterior, né? Sempre coloco, amanhã eu tenho que fazer isso, falar com fulano, lá. Coloco tudo no papel. E no dia, eu vou ticando, falei, fiz. O que eu não consegui fazer naquele dia, eu já coloco para o dia seguinte. Mas eu sempre trabalho com papel. Já tentei trabalhar com planner, com agenda, não deu certo. Então, o papel, nosso velho papel, caneta, ali, pronto. Nossa, e nós somos duas. Eu consigo trabalhar muito bem dessa forma. Não consigo. Eu boto tudo no papel. Eu sempre falo lá no meu Instagram, gente, que planejamento mudou minha vida. Porque eu coloco tudo que eu preciso fazer. Desde o que você falou, assim, tipo, ligar pra pessoa, mandar mensagem pro fulano. Tudo. Porque a mente é muito falha, né? Às vezes a gente tá com aquilo o dia todo na cabeça. Justamente. Chega à noite e fala, caraca, eu não fiz. Um aplicativo que eu gosto muito é o Google Keep. Nunca usei. Você vai gostar? É tipo um papel, só que no celular. Porque às vezes eu não tenho mania de usar bolsa, eu não gosto de bolsa. Então, pra onde eu vou sem bolsa, porque eu não gosto. Então, assim, pra mim ter um papel talvez não seria tão legal, mas eu boto tudo nesse Google Keep, é maravilhoso. Fica a dica aí pra vocês. Baixa, é muito bom. Como é que foi lidar também na pandemia com o seu negócio, quando você falou assim, caraca, vai fechar? Primeiro foi assustador, né? Porque eu só tinha 5 meses do meu negócio Júlia sozinha, né? Quando eu decidi encerrar o antigo, vender tudo e
estruturar o estúdio dos meus sonhos, né? Só tinha 5 meses e quando veio, né, o boom da pandemia, eu pensei que fosse passar rápido, né? 2 semanas. Porque a gente ficou assim, né? Vai ou não vai? A gente nunca passou por isso, né? Então, 2 semanas vai passar. Então, segurei ali, sustentei e tudo mais, né? As contas, os clientes. E aí, 2 semanas, 3 semanas, quando deu 1 mês, já começou a acender o alerta vermelho. Falei, bom, eu tenho que tomar uma atitude, né? E aí eu vi as coisas, né, enfim, aumentando, tudo ficando mais grave e tudo mais, e as contas chegando, não era inevitável. E aí eu tive, no período da pandemia, eu tive que recuar, né? Eu fechei o estúdio, entreguei a loja e tudo mais, e esperei até o momento de retornar. Só que durante esse período não tinha como ficar parada, né? Ainda tinha contas fixas de materiais que eu tinha acabado de comprar, estava tudo muito recente. E como eu já me desenvolvia muito bem no digital, né? Eu lembro que quando eu comecei a me desenvolver, olhar para o meu Instagram, né, e para o digital com um olhar de monetização foi ali no iníciozinho da pandemia. Por quê? Como eu já dividia a minha rotina de uma maneira, assim, involuntária, espontânea mesmo, a galera já se identificava comigo, eu já tinha um público. E quando veio a pandemia, esse público olhou para mim como uma pessoa que pudesse ajudar aquelas pessoas a se desenvolverem também. Uhum. Então, eu vi ali um gancho para que eu pudesse ajudar outras pessoas, ensinar outras pessoas a lidarem com o Instagram, a usar como uma ferramenta benéfica para si. Então, ali do início da pandemia, eu comecei a trabalhar com o Instagram, mentorando algumas empreendedoras, alguns autônomos, e também eu comecei a dar aula de Pilates online, que era algo que eu achava que, nossa, era impossível. Antes da pandemia, eu nunca pensei nisso, não tinha essa possibilidade. Só que, enfim, a gente teve que se reinventar. E como eu já lidava com o digital muito bem, eu passei a dar aula online, deu muito certo. Então, durante toda a pandemia, além de enviar vídeos para os meus clientes, eu também dava aula online. E eu posso dizer que eu não tive pontos negativos, sabe? Literalmente foi o trampolim para mim. Né? Então, é óbvio que muita coisa estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Não foi assim benéfico tudo que aconteceu, mas eu não tenho o que reclamar, né? Na minha área profissional. O que eu falo sempre foi que, tipo assim, a pandemia, por um lado, foi uma segunda chance para muitas pessoas. Foi uma abertura de portas. Assim, claro que não teve uma coisa boa da pandemia, claro. Mas nesse lado do empreendedorismo, quantos deliveries se reergueram, quantas pessoas começaram a empreender. Foi sair da zona de conforto, né? Sim, fez todo mundo. Todo mundo sair da zona de conforto, pensar, reajustar o modelo de negócio rápido, pensar rápido. E antes da pandemia, você era uma pessoa bem-sucedida quando você tinha um negócio físico. O online bombou demais. Abriu muitas portas. Assim, eu tinha uma loja de moda feminina, um espaço físico, e a pandemia estourou assim que o Arthur nasceu. Na semana que ele nasceu, fechou tudo. Então, foi um momento desesperador para mim, porque eu já estava estruturada, que eu ia voltar para a loja e tal. Como a loja era minha, o Arthur ia voltar comigo, ia ter um berço lá na loja. E aí, tudo aconteceu. E aí, eu pensei, cara, eu vou investir no online. Já estava saturada da moda feminina, que não é fácil. Eu falei assim, vi uma oportunidade de um vídeo meu que viralizou. Então, quando viralizou esse vídeo, que era assim, vai pensando que menino gasta menos. Cara, bateu mais de 1 milhão. As mães discutindo no comentário que menina gasta mais, que menino gasta mais. Aí as mães assim, mas menino a gente não acha roupa, quando acha muito cara, calma aí, tem uma oportunidade de negócio aí. Como eu já tinha essa raiz empreendedora, eu falei assim, cara, vou investir. E foi a oportunidade, que foi o que eu falei. Tipo, eu não planejava vender moda infantil. Na verdade, já tinham me falado, porque você não vende moda infantil? Eu falei assim, Deus me livre, criança, não quero, não. Eu sou mãe, sempre sonhei em ser mãe, mas eu nunca fui apegada à criança. Então, assim, eu admiro muito quem vê um neném. Ai, neném fofinho. Nunca fui assim, tu é assim? Não muito. Não muito, né? Amo criança e tudo mais, mas ser apegada à criança... Mas você tem vontade de ser mãe? Tenho vontade de ser mãe. Mas, né... No momento, né? Como é que você se sente inspirando outras pessoas? Olha... Às vezes a ficha ainda não cai, não, sabe? Às vezes eu fico, gente, é muito normal, é muito comum, né? Mas, claro que, enfim...
né? Eu vejo o movimento que eu causo, sabe? Cada vez mais vem ganhando mais força e é muito assim... Ai, como é que eu posso descrever? É muito benéfico, é muito gostoso de viver isso, entender que a minha história, né, ajuda e inspira outras mulheres, né, a principalmente não desistirem dos seus sonhos, não desistirem de si, sabe? Cuidarem mais de si, se valorizarem. Então, é muito benéfico entender que o meu movimento, o meu estilo de vida tão natural é inspiração para outras mulheres, né? Então, assim, eu me sinto muito honrada, né, pelo público que está comigo tanto no offline quanto no online, né, que me dão feedback, que, enfim, me tratam com muito carinho, né, me abrem portas para muitos trabalhos, porque é o meu jeito de ser, é o meu natural. É o meu estilo de vida, né? Eu compartilho ali no online e no offline, né? Os meus alunos acompanham muito, sabem que eu sou assim, sabe? Então, é natural. Mas é o que eu sempre falo, assim, o que conecta com as pessoas é a sua personalidade, né? E assim, às vezes, pra gente, acha que é uma coisa boba e pra outra pessoa vai fazer um total sentido, que vai mudar a vida da pessoa. E assim, a gente não tem... A gente que tá do outro lado da câmera não tem essa noção de que tá inspirando tanto. Às vezes também, quando eu recebo uma mensagem, caraca, você me inspira nisso, eu falo assim, gente... Né? Porque pra gente é algo muito natural. Um hábito nossa, rotineiro. Às vezes a gente divide lá, coloca lá pra audiência ver e pra uma pessoa que não vive daquela forma, que nunca, enfim, viu que aquilo seria possível, é algo para se inspirar. Então, isso é até uma dica, né? Para quem quer se tornar uma influenciadora, seja natural. Seja você. Ser autêntica. Ser autêntica. Porque às vezes as pessoas querem muito copiar o que a outra tá fazendo, né? E não é por esse lado. Porque tem muito isso. Caraca, a pessoa ela tem 500 mil seguidores. Vou fazer o que essa pessoa faz. Mas não. A gente pode se inspirar, né? Mas copiar não rola. Sabe, acho que quem já está assistindo já sabe quando não é verdadeiro, quando aquilo não vem de dentro, sabe? Porque as pessoas acompanham há tanto tempo que falam assim, tá estranho isso daqui. Né? Já Tem dá muito pra disso de perceber conteúdo. quando não é autêntico. É mesmo. Vamos de rapidinhas. Ó, novo quadro aqui no podcast. Dica para quem está começando na carreira do Pilates. É rapidinha? Não, pode falar à vontade. A pergunta que é rapidinha. Dica para quem está começando: invista no digital e estude as principais referências do meio, sabe? Estude com essas pessoas. Hoje, por exemplo, a gente tem, né, uma profissional que é gigante, que é a Thalissa Laranjeiras. Eu estudo muito com ela, né? E ela investe também muito no digital, então se eu pudesse dar nessas dicas, é investir no digital, mesmo que você não seja dona de um estúdio, para sua marca pessoal, sabe? Hoje a gente tem a possibilidade de dar aula online, por exemplo. Então, se você é dona de um estúdio ou se você trabalha em um estúdio, invista no digital, sabe? Principalmente no Instagram. No seu marketing, né? Falo no Instagram porque é o que a galera hoje procura de mais acessível, rápido. Olhe para o digital como algo que pode te fortalecer. Estude, porque é muito chato, por exemplo, você ter uma aula com uma profissional que é sempre aquilo dali, é sempre basiquinha, nunca inova, nunca nada. É muito chato, sabe? É legal, poxa, você chegar numa aula, ter algo diferente, a pessoa, enfim, perguntar como você tá, te avaliar, tocar em você, falar com você com mais ânimo, sabe? Esse acho que tem que ser o grande diferencial de uma instrutora de Pilates. Profissional com ânimo. Sim. Com paixão, com amor. Eu pego muito no pé do meu time quanto a isso, sabe? Eu falo, cara, a gente tem que ter ânimo. Sim. Por mais que a gente dê 5 aulas durante 5 horas, a cada hora é uma turma diferente. Então, a gente tem que receber com um sorriso no rosto, com postura, dar um abraço, sabe? Perguntar como é que tá o dia, né? Enfim, tem que ser dessa maneira. Com certeza. E como influenciadora? Dica para quem está começando como influenciadora, seja autêntica, né? E não... Eu acho que no segmento de influência, literalmente a gente tem que perseverar, porque não acontece do dia para a noite, sabe? É você dar o melhor de si, não olhar para número de seguidores por enquanto, sabe? É fazer o que tem que ser feito, é dar o melhor de si, para que você alcance o olhar de quem você quer atingir.
né? Às vezes, por exemplo, Júlia, eu queria muito ser uma influenciadora no segmento de roupas. Queria muito que as lojas me olhassem e tudo mais. Tá, mas o que você está fazendo de diferente para aquelas lojas te olharem? Né? Estude. Sabe, hoje em dia a gente tem aí inúmeros cursos digitais, presenciais, que despertam em você um lado empreendedor, até porque ser influenciadora não é só você pegar um story e colocar um conteúdo ali, é você estudar posicionamento, é você estudar liderança, empreendedorismo, sabe? Sim. É você estudar marketing. Então, estude muito o que fica por trás, sabe? Os bastidores, né? Até mesmo para você saber se posicionar, né? Para você saber falar, se comunicar com o seu público, enfim. Isso é muito importante, porque as pessoas ainda têm a ideia de que ser influenciador é postar um story. Não. E postar recebido, né? E não é mesmo. isso. Gente, quando você leva a sério a carreira de influencer, tem que ter investimento. Investir em curso, investir em mentoria. Gente, muda tudo o seu posicionamento. Eu mesmo, esse início do ano, tava super desanimada. Sempre falo isso. Tava super desanimada com o Instagram. Ai, meu Deus, muito cansada com filho, com casa. Sabe aquele caos? A minha vida tava um caos. Eu falei assim, eu acho que eu vou ter que largar alguma coisa, não sei. E eu investi numa mentoria, essa mentoria que mudou minha vida. Então as pessoas falam assim, vou gastar R$500 numa mentoria. Gente, não é gasto. Não é gasto. Porque, às vezes, na nossa vida, a gente precisa daquela pessoa para dar um empurrãozinho, né? De verdade. E hoje eu não tenho pena de investir, sabe, em conhecimento, sabe? Por mais que, às vezes, nossa, o evento não foi tão bom, mas eu conheci pessoas, assim como a gente se conheceu, né? Num evento muito bom. Mas eu conheci pessoas, eu fiz network, eu me conectei, eu peguei uma ideia, assim, sabe? Sim, que esses eventos tudo. têm o poder de dar ideias, insights, assim, na hora. Assim, você tá lá ouvindo uma palestra, às vezes, de contabilidade, mas surge uma ideia, né? E a oportunidade, ela não vem para quem tá dentro de casa sentado no sofá, dentro do seu casulo. Então, a gente tem que se colocar dentro do meio de campo. A gente tem que descer para a arena. Então, assim, é se colocar nos ambientes certos, ouvir as pessoas certas, sabe? Conversar, se conectar com as pessoas, para que você consiga abrir as portas. Sabe? Então, a influenciadora é aquela pessoa que faz a ponte do público com a empresa. Então, a influenciadora ela tem que se conectar com pessoas, né? Seja no offline, seja no online. Não tem como ela ficar dentro do casulo dela e fazer as coisas só ali, sabe? Então, tem que se conectar, investir em curso, investir em pessoas, né? Conversar com as pessoas, sabe? Investir em equipamentos também. Sim. É muita coisa, gente, que envolve ser uma influenciadora, né? Não é certeza, fácil não, gente. Vamos para a próxima. Você indica aqui pra gente algum livro ou filme que você gosta muito que possa inspirar outras pessoas? Sim, ontem mesmo, tá até no meu story, eu tô lendo um livro Pense e Enriqueça, né? Super indiquei ontem. E Os Segredos da Mente Milionária. São 2 livros que falam muito sobre mente, sabe? E que lida muito com a questão da crença do merecimento. Né? Como a gente... a maioria das mulheres, a maioria das pessoas, né? Tem muito essa questão da crença. Porque eu não mereço, acho que eu não vou conseguir conquistar, porque meu sonho, nossa, é muito alto, é muito caro. Como eu vou conquistar? É impossível. Né? Então, foram 2 livros que, embora eles falam ali sobre finanças, né? Sobre dinheiro, né? Sobre esse merecimento do dinheiro, eles abriram minha mente para muitas outras áreas na minha vida em questão de merecimento. O que eu mereço, né? E o que eu estou disponibilizando para merecer isso. Né? Então, são 2 livros que eu carrego ali comigo, que eu super indico. Nossa, legal. Esse daí Qual é o outro da mente? Os Segredos da Mente Milionária. Isso, esse daí eu já vi. Bastante. Não li ainda. Eu tô criando o hábito de ler agora. Olha, gente, estou evoluindo como pessoa, hein? Eu também. Eu tenho muitos livros, mas agora mesmo que eu tô começando a pegar para ler. E aí eu gosto de ler, assim, quando eu acordo, uns 10, 15 minutinhos. Isso, foi essa questão do que você falou, né? Assim, do que você tá se proporcionando também. Porque é o conhecimento. Eu falo assim, eu preciso aumentar meu vocabulário. Isso. Eu preciso conhecer novos meios. Eu preciso estudar minha mente. Como é que eu vou fazer isso? Não é ficar rolando feed o dia inteiro, né? Não mesmo. Eu sempre... É porque eu acabo olhando, por exemplo, para as 2 pessoas que eu me inspiro, né? A Alessandra e o Joel. Eu sempre tive um pensamento bem crítico de olhar e entender. O que eles fazem para estar onde estão hoje? Eles estão estudando, estão lendo, têm hábitos saudáveis, têm rotina. Então, eu acho que é por esse caminho, né? Então, eu sempre olho assim de uma maneira macro para entender o que as pessoas que eu admiro estão fazendo e fizeram para chegar onde estão.
Então, se elas são disciplinadas, se elas têm um equilíbrio entre trabalho, família, lazer, se leem, se investem em mentorias, em cursos, acredito que esse seja o caminho, né? Então, esse é o caminho que eu venho seguindo e venho colhendo os bons frutos. Justamente, quando eu também mudei, assim, algumas coisas que eu fazia antes, eu comecei a colher frutos. Justamente a gente olhar e entender o que funciona pra gente. Claro que, tipo assim, agora eu não vou dar de louca de amanhã querer acordar 5 horas da manhã. Não, Né? Porque tem as pessoas só assim, né? Não, você vai entendendo, assim, respeitando o seu processo e vai mudando aos poucos até que isso vire um hábito mesmo. Eu gosto muito de acordar cedo, né? É um hábito. Não, isso eu admiro demais, porque eu fico ali, você, 5 horas da manhã, eu falo assim, meu Deus. Eu gosto de treinar às 6 da manhã. E aí, por exemplo, tem gente que acaba se comparando. Gente, não se compara. Sabe? Não é que você tem que acordar às 5, 4h30 para ser mais produtiva. Não. É porque eu gosto. Eu entendi que eu consigo ter melhores resultados dessa forma. Tendo esse quadro de horário mais cedo para eu cuidar de mim, para eu ler, para eu, enfim, fazer minhas afirmações, minha oração. Então, eu gosto de acordar cedo, mas eu também durmo cedo. Né? Então, para ter esse equilíbrio. Então, hoje eu me organizo e essa é a minha rotina. Mas não dizendo que para você chegar em algum local, alcançar alguma meta, você tem que fazer isso. Não tem que ser pesado, tem que ser algo leve. Então, se você acorda 8 horas e você é super produtiva, maravilhoso. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos para a última perguntinha aqui do Rapidinho. Ah, não é a última, não. Penúltima. O que a Júlia gosta de fazer por trás dos stories? Eu amo conhecer restaurantes novos. Eu amo assistir filme, eu gosto de cinema e tanto de estar em casa, né, assistindo um filme no Netflix. Gosto de estar com os meus amigos, que são poucos, eu gosto muito de estar com eles, mas adoro passear, adoro fazer algo diferente, sabe? Pôr do sol, nascer do sol, né, sair para comer algo, enfim, conhecer restaurante novo, adoro. Eu vejo que você sempre posta lá um prato lindo, maravilhoso. Adoro. Eu também gosto muito disso, dessas coisas eu assim, gosto mais... de viver experiências, né? Então, desde ao ar livre ou, enfim, em algum estabelecimento, eu adoro. Conhecê-lo, eu acho que as pessoas se prendem muito. Eu falo as pessoas, eu me incluo nisso, tá? Eu gosto muito de McDonald's, eu vou comer só no McDonald's a vida inteira. Não se permite viver o outro. Então, isso acaba também... Eu recebo feedbacks e relatos no meu Instagram. Né? Eu fui num restaurante no final de semana e aí eu coloquei no meu Instagram a questão do merecimento e tal pelo ano. Fui comemorar como esse ano foi benéfico. E algumas mulheres... colocaram ali pra mim que elas não conseguem, tipo, por mais que elas possam, por mais que elas sejam livres para isso, não conseguem sair daquele ambiente que ela já tem segurança de frequentar para ir num restaurante, enfim, de um maior alto valor. Sabe? Porque ainda tem insegurança. E eu falo que as minhas inseguranças eu quebrei, eu furei literalmente a bolha. Sim. Ir uma vez e ver como é. Você nunca vai saber como é se você não experimentar, se você não colocar o pé lá. Sabe? Dar o start. Não significa que todo final de semana, todo dia você tem que ir, tem que se proporcionar. Sim. Não, mas se planeja para ir. Porque quando a gente respira aquele ambiente, proporciona aquele merecimento pra gente, a gente tem mais ânimo para ir além. Fala, nossa, eu gosto disso aqui. Vou trabalhar um pouco mais para me empenhar mais. Levar meu nível, né? Levar meu nível, é isso. É mesmo, justamente isso. O medo paralisa muito a gente. E o medo é em tudo, até nisso. Na escolha do restaurante, na escolha de uma cama nova para você. Do simples ao mais complexo. Isso. Sabe? Por que a gente não pode merecer o melhor? Justamente. E o que te motiva todos os dias? O que me motiva todos os dias? São tantas coisas. Pode falar. Penso muito na minha futura família. Penso muito nos sonhos que eu desejo alcançar, né? De bens materiais e, enfim, também sonhos espirituais. E eu olho muito para o legado que eu tenho construído em relação a influenciar pessoas e cuidar de pessoas através do meu empreendimento. Então, todos os dias eu acordo entendendo que eu tenho que ser melhor por mim e por essas pessoas. Né? Ser melhor por mim e para a minha família, para os meus alunos, para a audiência que me acompanha. Eu entendo que tudo que eu faço não está sendo em vão. Sabe? A cada dia Deus vem me mostrando as respostas, né? Que todo o meu esforço ele vem sendo assim reconhecido. Então,
eu acordo todos os dias e falo, bom, eu vou fazer dar certo por mim, mas eu vou transbordar em muitas vidas através das minhas atitudes de fazer dar certo. Ai, até me emocionei aqui quando você falou de Deus, porque teve um dia que eu ouvi uma pessoa falando que queria muito se mudar, sair do aluguel, ir para outro aluguel, mas queria se mudar. E ela falou assim, Deus vai abrir a porta. Deus abre a porta, sim, mas com o nosso esforço. Não adianta a gente pedir para Deus, né, colocar, enfim, nas mãos de Deus os nossos sonhos se a gente não está dispostos a mover os nossos pés. Sim, e a gente quando está em conexão com Deus, a gente entende que o nosso agir, Deus faz o impossível. A gente sempre faz o possível para Deus agir com o impossível, né? Com certeza. Como você falou, na pandemia você se viu sem saída e olha o start que foi. Quando a gente tem essa conexão com Deus, a gente fala, foi Deus. É isso. Não teria como eu ter pensado nisso. Eu olho para minha história e a única conclusão que eu tiro foi Deus. Não tem outra explicação. A conta, de maneira matemática, ela não fecha. Sim. Ela não fecha. De tempo, não fecha, sabe? E eu olho para tudo isso, eu vejo como um milagre, sabe? É o poder de Deus, a mão de Deus em cada detalhe, sabe? Sim. Desde a minha sabedoria até, enfim, as coisas que, para mim, não deram certo, sabe? Eu entendo que todo o processo até hoje, que são apenas 3 anos de empresa, né? E a gente tem um sucesso, assim, sobrenatural, né? Enfim, tanto a minha empresa quanto o meu Instagram, como a minha marca pessoal, eu vejo muito o agir de Deus, né? Então, a gente ter essa sensibilidade de ouvir o direcionamento dele e agir é essencial. Muda tudo, né? Muda tudo. Quando a gente tem justamente essa sensibilidade com Deus, a gente vê que a vida é feita de pequenos milagres. Uhum. Então, assim, o acordar é um milagre, o respirar é um milagre. Quantas pessoas aí que não conseguem... grata, Isso, né? Ter essa gratidão. Pelos pequenos detalhes. Nossa, é muito. Se a gente for falar de Deus, que a gente vai ficar até amanhã. Ai, já estamos chegando no final. Passa muito rápido. Passa rápido, né? Eu sempre falo que, gente, passa muito rápido. Vamos lá. Outro desafio aqui, eu vou falar uma palavra e você pode responder com outra palavra ou com uma frase que você queira, tá? Vamos lá. Empreender é? Ousar. Influenciar é? Amar. Ser a Júlia é? Empoderar. Ai, que isso, gente! Essa mulher poderosa! Agora, eu queria que você deixasse um recadinho, um conselho, uma motivação, algo que você queira falar para quem está ouvindo a gente, que você possa compartilhar com quem está assistindo aqui nessa câmera. Para fechar, né, a nossa conversa, eu queria muito deixar essa mensagem, principalmente para os jovens, né? Hoje eu tenho 27 anos, eu me considero jovem, e muitos jovens acreditam que não é possível ou que ainda não é hora, que ainda não está preparada para aquilo. E eu sempre afirmo, a hora é agora. É o hoje. É o agora. É o entrar em ação. É o fazer bem feito com os recursos que você tem para poder fazer o melhor que você puder. Sabe? Faça sempre o melhor, se dedique, sabe? Estude, corra atrás. Sempre tem alguém olhando. Sempre tem. Sabe? Entrega, enfim, para Deus ou para aquilo que você acredita, os seus sonhos, e haja sempre com lealdade, com respeito ao outro, que tenho absoluta certeza que no final vai dar muito certo. É isso. É isso. É o que você falou. Entregue para Deus os seus sonhos. Essa é uma coisa que eu bato muito martelo lá no meu Instagram. Quando a gente entrega para Deus, só tem a dar certo. Só tem a vitória certa. Independente do tempo que leve, o processo que leve, porque com Deus não é mais fácil. Né? As pessoas têm essa mania, com Deus não é mais fácil, é mais difícil, porque as barreiras vão vindo. Mas tenha certeza que tem alguém lutando por nós. Com certeza. Né? E pode cair isso, gente! Muita inspiração para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir de novo para vocês se inscreverem aqui no canal. Só clicar aqui embaixo, é bem rapidinho. Ativa o sininho para sempre que a gente postar, chegar uma notificação para você. E siga lá nas redes sociais, @podcapodcast. No meu pessoal, @carol.santiago, com 2 T's. E a Júlia? O meu Instagram é Júlia Gomes Dias. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Amei te receber. Amei. Foi muito especial. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. E é isso, gente. Beijo, até o próximo episódio. Tchau!